Enureza as melhores opções de tratamento. Controle da bexiga, terapia inspiradora, alarmes de umidade, medicação desmopressina. A maioria das crianças obter o controle da bexiga ao longo do tempo, sem qualquer tratamento. Enureza que continua após a idade, que a maioria das crianças tem bexiga noturno. Controle normalmente em 5 ou 6 anos de idade, também costuma parar ao longo do tempo, sem tratamento. Se não, o tratamento em casa pode ser tudo o que é necessário para ajudar uma parada criança a molhar a cama. Se o tratamento em casa não for bem sucedida, se a criança e os pais precisam de assistência, ou se a enureza pode ser causada por uma condição médica, o tratamento médico pode ser útil. O tratamento médico pode ajudar seu filho a molhar a cama com menos frequência ou ajudá-la a acordar para usar o banheiro com mais frequência. O tratamento para a enureza baseia-se na idade da criança. Alguns tratamentos funcionam melhor do que outros para as crianças de uma faixa etária específica. Criança de atitudes dos pais sobre a enureza. Se ganhar o controle da bexiga é visto como um processo normal, geralmente é mais fácil para a criança parar de fazer xixi na cama. Situação em casa. Se a criança compartilha um quarto com outras crianças, certas técnicas para despertar a criança, como alguns alarmes de umidade, pode não ser prático. O tratamento para a enureza pode incluir terapia motivacional. Este método envolve os pais incentivar e reforçar a sensação de controle sobre xixi na cama de uma criança. Alarmes de umidade, que detectam a umidade na calcinha da criança durante o sono e tocar um alarme para acordar a criança. Desmopressina e antidepressivos tricíclicos. Estes medicamentos aumentam a quantidade de urina que a bexiga pode conter ou diminuir a quantidade de urina libertada pelos rins. Sugestões para opções de tratamento de acordo com a idade do seu filho. De 5 a 8, ajude seu filho a entender que molhar a cama é uma parte normal do crescimento. Encorajamento e elogios podem ser tudo o que é necessário para ajudar sua vigília criança até antes de molhar. As idades de 8 a 11, se o seu filho ainda molha a cama, um alarme de umidade pode ser uma opção de tratamento bem-sucedido. Além disso, um medicamento tais como desmopressina pode ser útil para eventos noturnos ocasionais, como acampamento ou sleepovers. Idades 12 e mais velhos. Não pode haver efeitos emocionais significativos se a enureza persistir nesta idade, assim que o tratamento pode ser mais agressivo. Se o uso consistente de alarmes de umidade não funcionar, o médico pode sugerir medicamentos e/ou aconselhamento. Alarmes enureza. Um alarme de enureza consiste de um pequeno sensor e um alarme. O sensor é ligado à cueca do seu filho e o alarme é usado no pijama. Se o sensor começa a ficar molhado, ele dispara o alarme. Alarmes de vibração também estão disponíveis para as crianças que têm deficiência auditiva. Quando os alarmes enureza são inadequados. Alarmes enureza exigir o empenho de ambas as crianças e os pais. Pode haver algumas situações onde eles não são adequados. Medicação. Se um alarme de enureza não ajudar ou não é adequado, o tratamento com medicação é geralmente recomendado. Desmopressina. A desmopressina é uma versão sintético, da hormona que regula a produção de urina, chamada vasopressina. Isso ajuda a reduzir a quantidade de urina produzida pelos rins. Banir a culpa. Ficar bravo com seu um pouco e puni-lo para molhar a cama só vai aumentar a pressão para ficar seco e vai piorar o problema. Fale com o pediatra. Diga ao seu pediatra sobre a incontinência urinária, para que ela possa acompanhar o progresso do seu filho e oferecer sugestões para lidar com a situação. Incentivar trips banheiro antes de sua hora de dormir, e seu. Certifique-se de que seu filho vai ao banheiro antes de sua hora de dormir, mas também tentar carregá-la para o banheiro novamente à direita antes de ir para a cama.
Criar um gráfico de incentivos. Considere a adição de um incentivo positivo, que pode trabalhar em um nível subconsciente, para ajudar a sua incontinência urinária final criança. Por exemplo, fazer um gráfico grade ou usar um calendário e dar ao seu filho uma etiqueta, como uma estrela brilhante ou uma cara feliz. A cada noite, ele permanece seco. Verifique para a constipação. A constipação é uma causa comum para problemas de bexiga. Quando o reto, localizado logo atrás da bexiga, é preenchido com cocô grande ou duro, há mais pressão sobre a bexiga. Considere medicamentos específicos. Medicação também é uma opção, mas tem efeitos colaterais potenciais. Por exemplo, desmopressina, que reduz a produção de urina, pode causar dor de cabeça, rubor facial, náuseas, e, em casos raros, a retenção de água grave. Comprar um alarme de umidade. Um alarme de umidade acorda seu filho no segundo que ele molha a cama. Investir em um colchão impermeável. Se os alarmes de umidade e medicamentos não são para você, você pode tentar medidas mais simples. Certifique-se se a cama tem uma capa impermeável, colchão ou casos almofada e travesseiro, e estoque de pull-ups. Enurese, prevenção. Aprender a usar o vaso sanitário é um processo natural que ocorre quando as crianças têm idade suficiente para controlar seus músculos da bexiga e para saber quando eles estão prestes a molhar. É normal para as crianças a ter acidentais camountings enquanto eles estão aprendendo a controlar suas bexigas. Você pode ajudar a prevenir ou reduzir a enurese, limitando a ingestão de líquidos do seu filho à noite. Não dar quaisquer bebidas que contêm cafeína, tais como cola ou chá. Além disso, lembre seu filho na hora de dormir que ele ou ela deve se levantar à noite para usar o banheiro, se necessário. Enurese, outros tratamentos. Acupuntura. Bexiga e exercícios de alongamento que ensinam a criança a segurar a urina por longos períodos de tempo. Formação em leito seco, que consiste na sequência de um rigoroso calendário para acordar a criança à noite até que ele ou ela aprende a acordar sozinho quando necessário. Hipnose. Acordar seu filho e levá-lo ou ela ao banheiro algumas vezes a cada noite, ou ter o seu filho mais velho acordar a si mesmo algumas vezes por noite para usar o banheiro. Não é uma boa ideia para ter o seu filho usar fraldas ou pull-ups durante a noite em uma base regular. Usando fraldas pode ficar no caminho de tratamentos comprovados, como a terapia e unidade de alarmes motivacionais, que exigem uma criança a se levantar à noite.